Olá a toda a comunidade brasileira em todos os estados, municípios e bairros, e também em todos os países das Américas, da Europa, da Ásia, da África e da Oceania e da Antártida. Aqui é o canal Potência de 10. Antes de começar o assunto, irei te fazer um desafio. Em qual texto bíblico da Bíblia que a soma das frações formadas é igual a 80%? Este é o grande desafio, porque ninguém ainda acertou ou conseguiu dar a resposta. Qual o livro, o capítulo e o versículo? Em que texto bíblico? Em que texto bíblico que a soma das frações formadas é igual a 80%? É igual a 80%. E o assunto de hoje é: o que a Bíblia diz sobre abalar? O que a Bíblia fala sobre abalar? Dentro do contexto da Bíblia, dentro de um contexto que nós chamamos de contexto bíblico, a palavra abalar significa diminuir a solidez de alguma coisa ou de alguém. Nos deparamos muito nestes dias em que as notícias estão abalando as pessoas. Vamos ver e preste bastante atenção qual é a notícia da Bíblia sobre abalar. No Salmo capítulo 30, versículo 6, diz assim, uma expressão, um texto, não o versículo todo, diz assim: na minha prosperidade, o salmista diz, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quantas pessoas hoje, abastada, enriquecida, com muito dinheiro, nós chamamos muitas vezes de milionários, bilionários, trilionários, que coloca sua confiança nessa riqueza, porque nós sabemos que tem 4 níveis de riqueza. 4 níveis de riquezas. 4 níveis de riqueza. Riquezas.
E o nível mais baixo a gente está se referindo ao dinheiro. E o salmista diz, nesse Salmo, capítulo 30, versículo 6, ele diz: na minha prosperidade, digo, jamais serei abalado. É isso que a Bíblia diz, neste Salmo, capítulo 30, versículo 6. No Salmo 46, versículo 5, a palavra de Deus diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quando Deus está no centro da sua vida, no meio da sua vida, você jamais será abalado. No livro de Salmos, capítulo 68, versículo 8, a Bíblia diz: o Sinai, o monte Sinai, se abalou na presença de Deus. No Salmo 112, versículo 6, a palavra de Deus ainda diz: o homem que se compadece não será jamais abalado. Também em Provérbios capítulo 10, versículo 30, diz: o justo jamais será abalado. Em Ageu capítulo 2, versículo 6, diz: em pouco, diz o Senhor, em pouco farei abalar o céu. Ageu capítulo 2, versículo 6. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, a palavra de Deus diz: poderes dos céus serão abalados. Poderes dos céus serão abalados. Alguns dos nossos estudiosos dizem que existem 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu é o universo, e o terceiro céu é onde Deus está, onde Deus habita, aonde Deus manifesta toda a sua glória. Em Lucas capítulo 6, versículo 48, diz: contra aquela casa, não a pode abalar. Contra aquela casa, não a pode abalar. Em Atos capítulo 2, versículo 25, a palavra de Deus continua dizendo para você: está à minha direita, para que eu não seja abalado. Farei abalar não só
a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Farei abalar não só a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus capítulo 12, versículo 27. A palavra de Deus cita estes versículos, tem como referências esses versículos sobre a palavra abalar. E gostaria de dizer alguma coisa para você sobre abalar. Se você está sendo abalado por alguma coisa, se você alguma coisa está te abalando, saiba de uma coisa, que quando você coloca Deus, coloca o Senhor Jesus Cristo no centro da sua vida, você pode dizer: jamais serei abalado. Esta é a palavra de hoje para você, para sua família, para os seus amigos, para todos aqueles que você compartilhar este vídeo. Leia esses textos, medite neles, tome posse destas promessas, porque Deus deseja fazer de você uma pessoa melhor. Deus deseja fazer de você uma pessoa muito abençoada, muito melhor. Que Deus continue te abençoando, não só você, mas toda a sua família e todos aqueles que te cercam. E deixo para vocês, e sempre deixaremos para vocês, esse texto: habite ricamente em nós, em nós, a palavra de Cristo em toda a sabedoria e revelação. E não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer os comentários e não deixe de entrar em contato conosco e responda o desafio. Se você puder, tiver o desejo de responder, responda o desafio, busque na palavra de Deus este enigma que nós lançamos no início do vídeo. Que Deus continue nos abençoando rica e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todos sempre. Amém.